Shalom, boa noite. Me chamo Jaqueline Alves. Estou aqui para estar ministrando no Tropa de Elite, mais um convite recebi. Para a honra e glória do Senhor, estou aqui para estar compartilhando essa mensagem para vocês que estão ouvindo agora online e para aqueles que também vão estar ouvindo através do YouTube. Que Deus vai estar falando grandemente, poderosamente nos corações de cada um de vocês. Vamos estar falando hoje sobre Lucas 15, a partir do 11. Tem como título A Parábola do Filho Pródigo. E continuou: certo homem tinha 2 filhos, mas o moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Vou parar por aqui por enquanto. Então, aqui a gente já vê que o filho menor, ele já desonrou o pai, que ele já pediu a herança do pai antes do pai ter morrido. Porque o filho só tem direito à herança quando os pais morrem, aí ele tem direito à herança. A gente já vê que ele já descumpriu esse mandamento. Aí, muitos dias depois, ele juntou tudo, a herança que tinha, e foi para uma terra distante, bem distante dos pais. Então, lá a história diz que ele gastou tudo. Tudo que ele tinha, ele gastou. E a gente sabe, hoje em dia, quando as pessoas se afastam da igreja, eles vão para o mundo e lá, infelizmente, acaba se perdendo na prostituição, na droga, em vícios. E foi o que aconteceu com esse jovem. A gente não sabe se ele foi influenciado por alguém, porque na casa do pai ele tinha de tudo, não faltava nada. Então, ele não tinha a necessidade dele largar o lar dele, a família dele, para ir para um lugar onde ele não conhecia. Aí ele gastou tudo com farras, com mulheres, com prostituição, com tudo. E quando ele viu que ele não tinha mais nada, simplesmente também os falsos amigos também foram-se embora. As mulheres que ele estava também foi embora. A alegria que ele tinha foi embora junto com ele, junto com o que ele tinha perdido. Foi tudo embora. E ele só se deu conta que tinha acabado os seus recursos quando ele começou a passar necessidade, quando ele passou a passar fome, porque ele procurava os amigos quando ele tinha a fartura, ele procurou os amigos, simplesmente todos eles se afastaram. Então, esses amigos só estavam com ele por interesse, não por causa da amizade dele, por interesse. É o que acontece também, hoje em dia não é diferente. Quando você tem, quando você tem condições, as pessoas estão próximas de você, as pessoas estão sempre com você. Mas quando você não tem condições de estar
dando aquilo que a pessoa de vez em quando pedia, quando você não tem condição, quando você não passa para ele o que a pessoa quer, simplesmente essas pessoas se afastam da sua vida assim de uma hora para outra. Então, as pessoas hoje em dia não tá com do seu lado, toda regra tem exceção. As pessoas não estão do seu lado por amor a você, da sua amizade. Muitas vezes é por interesse. Quando vê que a pessoa não vai conseguir mais ter algo de você, simplesmente a pessoa se afasta, sem dar nenhuma explicação. É o que aconteceu com esses jovens. Aí simplesmente na Bíblia fala que como ele não tinha nada, nem o que comer, onde morar, apareceu um cidadão onde tinha uma fazenda, então convidou ele para estar morando na fazenda dele, para ele estar cuidando de porcos. Imagina, uma pessoa que tinha tudo dentro de casa, não passava necessidade, tinha alegria, tinha o amor do pai, tinha tudo. E ele trocou tudo isso por um bel prazer, por um prazer de momento. Porque no mundo só oferece isso. O amor do mundo, a alegria do mundo é passageira. E na nossa família, não. A nossa família não é nada passageiro. Na nossa família, a gente encontra amor, a gente encontra alegria, a gente encontra paz, temos prosperidade com a nossa família, tanto espiritual como em comunhão. Temos tudo isso nós encontramos na nossa família. Infelizmente, ele trocou o que ele tinha de melhor, o que ele tinha de maior, a família, por um prazer passageiro. E tudo isso tem a consequência. Quando a gente vive na desobediência, existe consequência, porque o que vem fácil também vai fácil embora, vai fácil embora. Quando a gente menos espera, não tem nada, porque veio fácil, então vai embora rapidinho. E aqui a gente vê as consequências, porque ele perdeu a dignidade, porque ele não quis ouvir o conselho do pai, ele quis viver a sua vida como ele pretende, como ele quis bem, tudo aquilo que ele possuía foi embora de uma hora para outra, porque assim, que se você tem, se você não repor, não tem como ficar. Tem, aí vai embora mesmo. Se você não repor, vai tudo embora, você fica no zero, sem nada. E a gente também, a gente percebe que ele não podia mais contar com a presença do pai, porque ele foi para um lugar distante da casa do pai. E aqui a gente vê que veio um cidadão e convidou ele para estar cuidando dos porcos dele. E quando ele estava alimentando os porcos, ele sentiu fome, ele sentiu o desejo de comer a comida dos porcos. Imagina, ele tendo tudo de casa e neste momento, sem ele ter nada, ele sentiu o desejo de comer a comida dos porcos. A que ponto ele chegou no fundo do poço? Infelizmente, que toda escolha tem as suas consequências. E aqui a gente vê que não foi o pai que se afastou dele, foi ele que se afastou do pai. Ele queria ir bem distante do pai. E a gente vê que Deus não se afasta da gente, a gente muitas vezes que se afasta de Deus. Aleluia, Jesus. Mas a gente vê o que aconteceu com ele, que foi a consequência, foi desastrosa, foi dolorida, que ele levou foi o pior, que ele lembrou, assim, o estado dele, que ele conseguiu ver como ele estava triste, ele estava abatido, ele estava angustiado, ele passou fome e corria perigo. E na casa do pai, ele não passou nada disso. Ele era uma pessoa feliz, ele tinha de tudo, o que ele quisesse comer, ele comia. Ele estava no lugar seguro, porque estava nos braços do pai.
Quando ele sai dos braços do pai, ele começou a correr perigo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aqui no 17. Então, caindo em si, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Caindo em si, ele fez uma retrospectiva da vida dele. Ele lembrou quem ele era na casa do pai e como ele estava no exato momento. Ele se lembrou que lá ele tinha o que comer e ali naquele momento ele não tinha o que comer. Ali ele lembrou que ele estava morando num palácio e ali ele estava morando próximo de um chiqueiro de porco, assim, completamente morando no porco. Ele trocou o palácio por um chiqueiro, por cuidar de porco. Ele trocou a comida que ele poderia comer pela comida de porco que ele desejou, mas ele não poderia comer. Ele lembrava que ele era bonito na presença com o Pai, e agora ele estava feio, porque ele estava em pecado. Então, quando nós estamos na presença de Deus, nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós somos pessoas bonitas, nós somos pessoas lindas, mas quando nós afastamos do Pai, nós somos pessoas feias, porque nós estamos em pecado, então Deus não habita, o Espírito Santo não habita no lugar onde existe pecado, então nós nos sentimos feia. Ele fez essa retrospectiva da vida dele e começou a olhar dentro de si e contemplar seu estado de miséria espiritual, de tristeza, de amargura, e começou a dizer: na casa de meu pai, os trabalhadores dele têm comida à vontade, e eu aqui perecendo nesta terra. Ele caiu em si. E o 18: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu diante de ti. A pessoa só levanta quando está caído. Ele estava caído. Então ele se levantou. Ele compreendeu que a decisão dele de viver dissolutamente não foi uma boa ideia. Ele se envergonha do que ele fez. Ele se arrepende e reconhece que pecou diante do céu e do Pai. Porque só pode se levantar aquele que está caído. Ao cair em si, ou seja, ele percebeu que precisava voltar, se humilhar e pedir perdão. Ele não apenas desejou voltar à casa do Pai, ele voltou. Vemos o sentimento de profundo arrependimento dele, porque ele desejou voltar e se submetesse a uma humilhação, porque são sinais de mudanças essencial de pensamentos e caráter de uma pessoa. Quando a pessoa reconhece que errou, quando reconhece que pecou e ele quer se retratar, ele quer pedir perdão a quem ele ofendeu. A gente vê o pensamento dele e o caráter que mudou, que ele já não era mais o mesmo. Muitas pessoas hoje em dia, nós vemos que elas vão para a igreja, ouvem a palavra do Senhor e muitas vezes elas ainda não querem e voltar para os braços do Pai. Elas esperam uma oportunidade, mas muitas vezes aquela oportunidade é a que Deus está dando. E possa ser que essa pessoa não tem mais oportunidade de estar ouvindo a palavra do Senhor, porque nossa vida é curta. Porque senão a gente tem que aproveitar o hoje, não deixar nada para amanhã, porque a gente não sabe o dia de amanhã. O dia de amanhã pertence a Deus. Então nós temos que estar aproveitando todas as oportunidades que surgem na nossa vida em relação ao reino de Deus. A gente tem que aproveitar, tem que agarrar, porque a gente sabe que esse é o tempo da gente levar o evangelho para as pessoas, aquelas pessoas que estão necessitando. Glória a Deus, aleluia.
O 18, levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Ele se levantou e ele compreendeu que a decisão dele de viver dissolutamente não foi uma boa ideia. Pelo menos ele reconheceu, porque quantas pessoas hoje é orgulhoso e não quer dar o braço a torcer, não quer reconhecer que pecou. E muitas vezes a pessoa espera a outra pessoa vir até você, e sendo que foi você que estava errado e não quer reconhecer. O orgulho muitas vezes tem deixado a pessoa mesmo no fundo do poço. O orgulho, a religiosidade mata. A religiosidade e o orgulho mata a pessoa, que a pessoa nem sente. Quando vai ver, está mesmo nos últimos dias mesmo. E muitas vezes também até adoece. Aleluia, glória a Deus. Ele toma o caminho de volta e ele ensaia a falar ao Pai. Eu creio que no percurso de volta para casa, ele foi o tempo todo pensando: será que meu pai vai me aceitar de volta? Será que meu pai vai me aceitar como um dos seus empregados, como um dos seus servos? Eu creio que deve ter ficado essa dúvida, mas quem é filho sempre volta à casa do pai, o pai está sempre de braços abertos, esperando. Então, ele toma o caminho de volta e sai como falar com o pai, e se o pai ia receber como filho ou servo. Sabemos que não é fácil a volta, mas ele precisou entender o trajeto de volta e uma longa caminhada de volta à casa do pai. Interessante que, por mais que ele estava distante, ele não esqueceu o endereço da casa do pai. Que muitas vezes as pessoas estão afastadas do pai, mas têm o endereço da casa do pai. Quando o pai viu o filho de longe, correu, o abraçou, o beijou e se alegrou. Porque acho que todos os dias ele ficava olhando a estrada, se o filho estava vindo. Enquanto quando o filho saiu, eu creio que ele preparou, ele reservou um novilho e deixou ali. Esse aqui ninguém toca, ninguém come, ninguém mata, porque esse novilho aqui vai ser para a volta do meu filho. Eu creio que um dia o meu filho vai voltar e nós vamos se alegrar. A gente vai matar, vai se alegrar todos juntos. Aleluia. E quando o filho começou a falar, aqui tem o 18: levantar-me, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. Mas quando o filho tentou falar com o pai, que ele pecou contra o céu, contra ele, o pai não quis ouvir, porque o amor invadiu o coração do pai naquele momento, porque ele viu como o filho estava. O filho saiu de um jeito e o filho chegou de outro jeito, feio, magro, descalço, a roupa suja, fedendo, mas ele não se importou, ele o abraçou, ele o beijou, ele se alegrou ali com a chegada do filho. E no 22, o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Aqui a gente vê que se refere à roupa, o calçado e o anel se refere à comunhão, à aliança, à restituição de posto do filho. E é isso que Deus faz conosco quando a gente volta para casa. A comunhão, há uma aliança da gente com o Pai e a restituição de filho. Porque você não estava sendo filho quando você se afasta do Pai, você não se torna mais filho. Então, quando a gente se aproxima do Pai, retorna para o Pai, a restituição de posse de filho. Deus tem o melhor para nós, para nossas vidas. Mesmo
nos afastamos dele, quando decidimos voltar, ele tem o melhor para nossas vidas. Porque longe de Deus estamos mortos e perto de Deus nós temos a vida. Então nós temos que estar sempre perto de Deus, porque quando nós estamos perto de Deus existe vida, existe alegria, existe paz, existe esperança. E nessa mensagem desse do filho, deixa eu falar também aqui do ele se alegrou, ele mandou. Trazei também e matai novilho cevado, comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Porém, o filho mais velho, ele estava o tempo todo com o pai, mas ele não se sentia filho. Aqui tem. Ora, o filho mais velho estivera no campo e, quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliar. Ele se dignou com a atitude do pai, porque o pai matou o novilho gordo, para se alegrar com o filho. E o filho mais velho, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, se jamais transgredi uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-se com meus filhos, com os meus amigos. Aqui a gente vê que o filho estava o tempo todo com o pai, na casa do pai, mas ele não se sentia como filho. Ele se perdeu aí na paternidade, ele não se sentia como filho, ele se sentia como um servo, como os servos do pai, ele também se sentia servo, ele não se sentia como filho. E o filho mais jovem que pegou a herança e foi, ele se sentiu filho e ele pediu a herança. E quando ele perdeu tudo, ele lembrou que ele tem um pai, ele lembrou da casa do pai. Então ele voltou, porque ele é filho, mesmo ele distante do pai, mas ele se sentiu filho, ele retornou para a casa do pai. E esse o filho mais velho, não, ele não se sentia como filho, ele se sentia como um servo. Ele não desfrutou do amor do pai que estava ali o tempo todo com ele. Ele se indignou com o pai. E ele nem, nesse momento aqui no 30, vindo por este teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então, o irmão mais velho, ele não estava nem aí se o filho estava vivo, se estava morto, ele não se importava com o irmão. Ele se importava com o trabalho. Ele não estava desfrutando do amor do pai. Ele não se sentou na mesa com o pai, os servos e o filho menor, o irmão. Ele não se sentou na mesa. Mas Deus quer que a gente se sinta na mesa, porque Deus prepara o banquete para nós todos os dias. Assim como o pai preparou o banquete para receber o filho, assim é Deus com a gente. Deus, todos os dias, ele prepara um banquete para nós. Agora basta nós sentarmos na mesa para comer do banquete que Deus tem para nós ou não. Como filho, ele sentou, mas esse filho mais velho, que ele não se sentia filho, se sentia como servo, ele não se sentou na mesa para participar do banquete. Aleluia. Então, essa mensagem fala de reconciliação, de salvação e do amor de Deus. Porque muitas vezes estamos na casa do Pai, mas estamos distante do Pai. E o Pai, e o Pai quer que nós voltamos, porque o nosso lugar é na casa do Pai. O nosso lugar é perto do Pai.
que é lugar de alegria, de felicidade e regozijo e plenitude, quando estamos na casa do Pai, na presença do Pai. Amém. Glória a Deus. Aleluia.